E aí galera, tudo bom? Trouxe aqui para vocês uma dica marota de física para o seu Enem. E aí, um assunto que aparece muito, aparece quase todo ano, é a pressão em uma coluna de fluido. Galera, só para a gente entender, a gente está usando a palavra fluido porque ela pega tanto os líquidos quanto os gases. E aí, para falar sobre pressão em uma coluna de fluido, a gente tem o teorema de Stevin. O que esse teorema fala? A pressão em um ponto é a soma da pressão na superfície com a pressão exercida pela coluna de fluido. Tá, Bruno, mas espera aí, o que você está querendo dizer comigo? Imagina comigo a seguinte situação. Você tem lá um recipiente, pode ser uma piscina de 1000 litros, uma caixa d'água, até mesmo um copo d'água. E aí a gente tem uma superfície aberta para a atmosfera, tudo bem? Eu estou localizando um ponto P e eu quero calcular a pressão naquele ponto. Bruno, pressão, o que seria isso? Cara, pensa assim, pressão nada mais é do que um aperto, legal? Então o que eu estou calculando é o que está apertando o ponto P, tudo bem? Quem é que está apertando? É a atmosfera fazendo pressão, mais acrescido pela coluna de líquido que está aqui. Então eu posso dizer para vocês que a pressão no ponto P é a pressão atmosférica, caso o recipiente esteja aberto, mais DGH. E aí essa parte, esse termo DGH, é a pressão hidrostática ou pressão devido à coluna de fluido. Tudo bem? Agora, mais importante do que isso é a gente calcular a diferença de pressão, que é o que de fato aparece. A diferença de pressão causada por essa parte de líquido, ok? Que é o DGH, densidade, gravidade e altura. Legal? Para isso, a gente tem algumas dicas importantes. A primeira delas, a pressão hidrostática só depende da altura. Então não interessa se o recipiente é mais gordinho ou se ele é mais magrinho, o ΔP vai depender da altura. E uma dica muito importante, se toda vez que você tem uma coluna de 10 metros de água, você pode dizer que esses 10 metros de água correspondem a uma pressão de 1 atm. Tudo bem? Para a gente ver isso de uma forma bacana, trouxe para vocês um exemplo, que é o que caiu na Unesp. Qual a melhor opção dentre essas que estão aqui para um projeto de barragem? Melhor opção é a mais econômica e a mais segura, tudo bem? Para isso, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, como é que isso acontece lá na barragem? Você tem aqui a parede, legal? Onde vai ter, segurando a água, tem a parte de cima e a parte de baixo, o fundo lá da barragem, tudo bem? À medida que você vai descendo na coluna de fluido, a pressão vai aumentando. Então eu posso dizer o seguinte, que nesse ponto a pressão é 0 e à medida que você vai descendo, a pressão vai aumentando de maneira proporcional. Quer dizer, ela vai aumentando assim, ó, bem devagarinho, bem bonitinho pra gente. Legal? E aí, cara, para eu resistir a essa pressão que vai aumentando, eu preciso que a minha barragem vá alargando do outro lado. Então, o melhor perfil seria o com esse formato aqui, tudo bem? Reparou? À medida que a pressão vai aumentando, a largura da barragem também vai aumentando. Então, a gente pode marcar aí, ó, como nosso gabarito, a letra C. Legal? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e espero muito que possa ter ajudado você a fazer um bom Enem. E caso você tenha gostado desse vídeo, tem mais. É só você clicar nesse link que está aqui. Tudo bem? Um abraço!